Quem é o anticristo? Quando estamos falando de fim dos tempos bíblicos, é essencial que a gente entenda quem é essa figura, quem o anticristo é, o que ele busca fazer, o que ele busca realizar, porque afinal de tudo, ele é uma das pessoas mais envolvidas com toda essa questão, tanto no período das tribulações, tanto também na questão da ira de Deus, no momento que Deus joga sua ira sobre a terra. Então eu tenho poucas dúvidas em relação a isso ser um assunto conhecido para a maioria das pessoas, que haverá um anticristo. E a gente não está falando aqui de uma pessoa qualquer, mas de um homem notável que vai ter um impacto muito grande no mundo. Muitas pessoas, até fora do mundo cristão, elas já têm esse conhecimento de que haverá um anticristo, um grande homem de pecado, e muitas pessoas famosas já foram acusadas de serem o anticristo também. Então, assim, é uma palavra bem comum, eu diria, bem popular. Porém, hoje em dia eu quero fazer um estudo mais profundo sobre o que é o anticristo, quem ele é, e eu gostaria de dividir em dois períodos o reino dele. O primeiro, que é o que a gente vai falar no dia de hoje, é o reinado político do anticristo. E no próximo vídeo vai ser o reinado religioso que o anticristo vai gerar. Então, vamos começar a nossa leitura aqui em 1 João capítulo 2, indo aqui para o versículo 18. Filhinhos, é a última hora, e como vós ouvistes que o anticristo há de vir, e mesmo agora há muitos anticristos, por isso sabemos que é a última hora. Então sim, a gente tem muitos anticristos, a gente tem muitas pessoas que negam que Jesus é o Cristo, que negam que Jesus ressuscitou. A gente tem muitas pessoas assim no dia de hoje. O judaísmo é uma dessas religiões que nega que Jesus é o Cristo. O islamismo também, e diversos outros segmentos de falsas religiões. Mas a gente vai ter essa figura que é o anticristo. Não é um qualquer, mas é o anticristo. Eles saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, sem dúvida, teriam continuado conosco. Mas eles saíram para que se manifestasse que todos eles não eram de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Eu não vos escrevi julgando que não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira advém da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ele é anticristo, que nega o Pai e o Filho. Então aqui a gente tem uma definição de o que é ser anticristo, é negar que Jesus é o Cristo. Essa pessoa nega o Pai e também nega o Filho. Aqui a gente tem uma questão muito clara de trindade, não tem uma pessoa ser salva acreditando somente em Deus o Pai e negando Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Então é preciso entender essa questão de 3 em 1. Então aqui a gente já tem esse princípio básico, mas é interessante que eu mencionei judeus. Então a gente precisa entender que hoje em dia a gente tem uma religião cujo um dos principais pontos deles é que o Messias ainda está por vir. Então, qual religião no mundo seria a mais receptiva ao anticristo nos dias de hoje? Sem dúvidas seriam os judeus, seriam aqueles praticantes do judaísmo. Primeiro que eles acreditam que o Messias vai ser um homem, não vai ser filho de Deus, não vai ser Deus encarnado, vai ser uma pessoa que vai ter um governo forte, que vai restaurar Israel à sua glória. E isso, de certa forma, vai ser o que o filho da perdição, que o anticristo irá fazer no seu reinado político. Então, sem dúvidas, ele vai ser bem recebido pela comunidade judaica. É uma das únicas religiões que está ativamente buscando um Messias. A gente tem várias religiões, os budistas, a gente tem várias denominações do cristianismo que são falsas, os mormons, testemunhos de Jeová, católicos, mas é a religião mesmo que está esperando ainda um Messias chegar e que mais blasfema, mais difama Jesus Cristo é o judaísmo. No Talmud eles falam que ele é filho de uma prostituta, eles vão dizer que ele fez feitiçaria e por conta disso ele foi morto, ele está queimando em excrementos. Então a religião que mais defama Jesus Cristo é o judaísmo, e a religião que está esperando o Messias vir, e esse Messias não vai ser Deus, ele vai ser um homem, é quem? Os judeus. E isso é até bem interessante, porque se a gente for para João capítulo 5, versículo 43. Não, podemos começar aqui no versículo 42. Mas eu vos conheço, falando aqui aos judeus, aos fariseus, e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Então é interessante, a gente já tem noção que
qual vai ser a religião que mais vai aceitar o anticristo? O judaísmo. Esse outro que vier no próprio nome, a ele os judeus vão receber. Então, isso é algo que ainda vai acontecer, o anticristo ainda não foi revelado e ele está associado também com o primeiro selo. Então, ele dá o pontapé para os eventos de Apocalipse, para se colocar dessa forma, assim, uma maneira de se dizer. O anticristo vai ter esse papel fundamental no início do anticristo. E para isso a gente pode ir para Apocalipse capítulo 6, indo aqui para o versículo 2. E eu vi, e eis um cavalo branco, e o que nele estava sentado tinha um arco, e uma coroa lhe foi dada, e ele seguiu adiante conquistando e para conquistar. Então aqui a gente tem o anticristo, essa figura política, indo conquistar. Foi dado a ele um arco, ele está montado em um cavalo branco. É interessante a gente entender também que o anticristo ele não somente vai se opor ao verdadeiro Cristo, ele não somente vai ser contra o cristianismo, contra a Bíblia, mas ele vai fingir também ser Cristo. Ele também vai fingir. Mas isso está mais ligado com a parte do reinado dele, que vai ser a religiosa. A gente vai entrar mais profundamente nisso em outro momento. Mas é interessante também a gente analisar que ele está sobre um cavalo branco. E Jesus Cristo, quando ele for vir pela terceira vez, a terceira vinda de Cristo, ele vai descer em um cavalo branco. Então aqui a gente já vê que já tem essa questão, associação a uma espécie de cópia, a um camaleão, está mudando a cor, está buscando imitar, emular quem Cristo é. Tudo bem? Então a gente pode aqui ler alguns versículos falando sobre o anticristo, indo para o livro de Daniel. Eu já disse algumas vezes durante essa série sobre o fim dos tempos que Daniel é um livro muito importante da gente ter em mente enquanto estuda Apocalipse. Ele fala de muitas coisas em relação ao fim dos tempos, muitas coisas sobre o anticristo, sobre a abominação da desolação, que está grandemente também associada com esta figura. A gente vai estudar sobre isso daqui a alguns vídeos. Vamos focar agora mais nesse reinado político dele. Mas Daniel fala, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 12, sempre está constantemente falando do fim dos tempos. Daniel, capítulo 11, versículo 21. E em seu lugar se levantará uma pessoa vil, a quem eles não darão a honra do reino. Porém, ele virá pacificamente e obterá o reino através de adulações. Ele vai obter esse reino, não vai ser pela força inicialmente, mas vai ser através de elogios. Ele vai vir suavemente, ele vai se mostrando como uma figura política muito influente. Ele vai buscando o quê? Juntar e criar esse governo global. É somente um governo, somente uma língua, essa ideia de antiga Babilônia, de antiga Torre de Babel, que constantemente aparece pela Bíblia, seja com o Egito, seja com a Síria, seja com a Babilônia, seja com os medos e os persas, seja com os gregos, seja com os romanos. A gente constantemente vê essa ideia de Babilônia aparecendo de novo e de novo. E ele vai conseguir conquistar, ele vai começar pequeno e vai ir expandindo a sua influência cada vez mais e mais. Então vamos aqui para o versículo 22. E com os braços de uma inundação está muitas vezes associado com um grande exército, eles serão submersos de diante dele e serão quebrados, sim, também o príncipe do pacto. E depois que o pacto for feito com ele, ele trabalhará enganosamente, pois ele surgirá e tornar-se-á forte com um povo pequeno. Então ele vai começar com este pequeno povo, ele vai começar na guerra, e a gente vê o quê? O segundo selo, que é um mundo em guerra. Então a gente vai ter talvez essa terceira guerra mundial, talvez uma quarta guerra mundial, não tem como saber quando isso vai acontecer exatamente, mas vai vir logo depois do anticristo diversas guerras por todo o mundo. Vamos continuar aqui até o versículo 24. Ele entrará pacificamente, mesmo sobre os lugares mais prósperos da província. E ele fará aquilo que os seus pais não fizeram, nem os pais de seus pais. Ele espalhará entre eles a presa e despojo de riquezas. Sim, e ele formará os seus desígnios contra as fortificações, ainda que por um tempo. E o último versículo aqui que eu gostaria de ler em relação ao anticristo, nesse reinado político, antes da gente ir para o reinado religioso dele, é Daniel, capítulo 8. Começando aqui no versículo 23. É essencial que a gente entenda também uma coisa que vai marcar a transição do reinado político do anticristo para o reinado religioso. Então não somente a gente vai ter somente um governo, mas também uma só religião. Então a gente vai ter essa nova ordem mundial, onde somente um governo, uma língua, e depois vai ter essa transição para o quê? Uma religião. Então,
Isso eu vou tratar no próximo vídeo, mas vamos ver aqui qual vai ser esse evento-chave que vai marcar a transição para isso. Daniel, capítulo 8, começando aqui no versículo 23. E no último momento do seu reino, quando os transgressores tiverem chegado ao ápice, um rei de semblante violento, de semblante vil, aqui falando do anticristo, e que entende sentenças obscuras, levantar-se-á, e a sua força será poderosa, porém não pelo seu próprio poder. Quem vai dar o poder a ele? É Satanás. Então, ele vai vir pelo poder de Satanás. O anticristo, a besta, vai vir pelo poder de Satanás. E ele destruirá de forma espantosa e prosperará e praticará e destruirá o povo poderoso e santo. A gente também tem uma associação com o anticristo com o quê? A perseguição dos salvos, a perseguição dos santos. A tribulação, ela está envolvendo também este período de grande tribulação, onde o anticristo vai fazer guerra com os santos. Isso aqui é associado com o quinto selo. Então, nós que somos salvos, se a gente viver até o período das tribulações, a gente vai estar passando ainda por isso. Ainda vai ter pessoas aqui. O arrebatamento só vai vir depois das tribulações, depois da grande tribulação. Tudo bem? É importante a gente entender isso corretamente. Esse anticristo não vai fazer guerra com os judeus. Ele vai ser amigo dos judeus durante esse tempo de reinado político. Então a gente pode ir aqui para o versículo 25, onde a gente vai encerrar esse vídeo aqui. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e ele se engrandecerá em seu coração, e pela paz destruirá muitos. Então ele vai estar trazendo um falso senso de paz. Ele vai estar indo com essas palavras suaves, mas na verdade ele está trazendo morte, ele está trazendo destruição. Ele age de maneira enganosa. E o diabo é sutil, ele não diz, vou matar todos vocês. Ele vai falar de uma maneira que não vai parecer óbvia, ele vai enganar o máximo possível, mas o objetivo dele é sempre horrível, é sempre terrível. E pela paz destruirá muitos, ele também se levantará contra o príncipe dos príncipes. Quem é o príncipe dos príncipes? Quem é o rei dos reis? Quem é o senhor dos senhores? O Deus dos deuses? O Senhor Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. E o que vai acontecer com ele? Mas ele será quebrado sem o uso de mão. E é isso que demarca a transição do reinado político do anticristo para o reinado religioso do anticristo. Ele vai morrer. E ele vai morrer de uma forma bem peculiar, sem o uso de mão. O que isso quer dizer? Eu entendo como isso sendo, às vezes, uma doença, às vezes um acidente. Não vai ser alguém que diretamente vai matar o anticristo. Ele não vai ser morto em batalha, alguém dá um tiro nele, alguém dá uma facada nele e ele morre. A gente está falando aqui de um evento que vai ser sem uso de mão, mas ele vai morrer. Porém, não vai continuar morto. Esse é o evento que mostra a transição do reinado político para também o reinado religioso do anticristo. Mas eu vou falar um pouquinho mais disso no próximo vídeo. Então, muito obrigado a todos que assistiram e continuem atentos se vocês querem aprender mais sobre o anticristo.